E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Faiani, no canal Amigos do Rock. Hoje com ele, Júlio Faiani. meu brother. Isso. E hoje falaremos de um dos grandes da guitarra, o Deus, considerado o Deus da guitarra. Ele, Jimi Hendrix. Nascido em 27 de novembro de 1942, Jimi Hendrix nasceu em Seattle e nasceu na extrema pobreza. Tá? Ele ajudava o pai dele a recolher sucata, né? E aos 16 anos a mãe dele faleceu. Nisso, ajudando o pai dele a recolher sucata, ele achou um instrumento que lhe chamou a atenção, chamado ukulele. Isso, ele achou esse instrumento, né, no lixo, na sucata com o pai. Depois de muito tempo trabalhando com o pai, ele conseguiu juntar um dinheiro. E conseguiu comprar sua primeira guitarra. Suprozark 1560S. Ele começou a tocar, ele é um autodidata, né? E canhoto. Ele foi aprendendo a tocar sozinho, um instrumento, canhoto. Foi tocar, aprendeu a tocar sozinho o instrumento, a guitarra, né? Opa! James tinha como inspiração na música Elvis Presley, B.B. King e Bob Dylan. Foram os grandes inspiradores de Jimi Hendrix. Em 59, ele largou os estudos e foi servir o exército. Isso, né? Serviu por um ano, foi paraquedista, mas foi dispensado por uma fratura no tornozelo de um salto que ele fez. Logo depois da dispensa, ele conheceu o baixista Billy Coss. Que logo depois eles se mudaram para Tennessee e formaram uma banda chamada King Case. Em janeiro de 1964, ele se muda para Nova York, né? E participa de um festival. Ele fica em segundo lugar nesse festival e, como prêmio, ele ganha um contrato para tocar na banda Desire Brothers. Mas não durou muito tempo na banda não, devido a algumas divergências musicais que ele tinha. E as suas apresentações também. Então ele foi convidado para participar da banda do Little Richard, né? Mas também não durou muito devido às suas apresentações. Aí vocês vão pensar assim, pô, o cara é tão ruim assim? Não. Ele era tão bom que se destacava. Ele chamava mais a atenção do público do que o próprio Richard, entendeu? Então, Isso, ele chamava mais a atenção do público, né, com suas formas e seus trejeitos de tocar guitarra. E ele estava ali justamente para fazer parte da banda, não ser o principal, né? Não ser o então, ó, o que protagonista. teve aí, ó. Aí ele foi mandado embora. Aí foi dispensado da banda. Então ele entra no grupo chamado Curtis Knight Erase, em outubro de 65. Né? E logo após ele assina contrato com a gravadora Ed Sharp. Sim. Hendrix, como contratado da gravadora, é um músico de apoio para outros artistas. Ele começa a tocar com outros artistas, né, do gênero blues e jazz. Então, saindo da gravadora, ele resolve montar sua própria banda, Jimmy James The Blues Friends. Exatamente. Ficaram conhecidos por abrir o show do The Monkees, tá? Em Nova York. E o Jimi Hendrix, na época, era conhecido como Jim James. Depois dessa apresentação, eles ficaram muito conhecidos e chamou a atenção de uma mulher que veio mudar a vida de Jimi Hendrix. Linda Kate. Linda Kate, que é nada mais nada menos que namorada do Kate Richards, guitarrista do Rolling Stones. Ela, por sua vez, apresenta o Jimi Hendrix para o empresário do Rolling Stones, que não chamou muita atenção dele. Ele não quis pegar esse novo talento. Coitado dele, né? Se arrependeu pro resto da vida.
Então, por sua vez, ela apresenta Jimi Hendrix para o empresário do The Animals. Isso, Carl Andrews. Isso, era empresário e baixista do The Animals. Isso. Exatamente. Ele, como o anterior não quis saber dele, não achou que ia vingar, né? Foi lá e apresentou a um outro empresário, e também baixista do The Animals. Gostou. Andrew leva Hendrix para a Inglaterra para assinar um novo contrato. Assinar outro contrato para uma nova banda. Juntando então com o baixista Noel Hendry e o baterista Mitch Mitchell, formando então a banda The Jimi Hendrix Experience. Eles começaram a fazer shows em pubs londrinos e ganharam um bom número de fãs, né, ao redor de Londres. Eles também lançaram um single, Hey Joe, que fez enorme sucesso na época também nas rádios britânicas, conquistando um grande número de fãs naquela época. Em 1967 foi lançado o primeiro álbum, Are You Experienced?, que teve grande sucesso e assim, esse álbum ele serve de inspiração até hoje para os músicos, né? Para novas bandas, para músicos realizarem novas músicas, né? Grande sucesso. Isso. Em 67 foi lançado, em agosto do mesmo ano foi lançado nos Estados Unidos, dando ainda mais uma projeção mundial. Isso. Para dando ainda mais projeção, dando ainda mais projeção a ele. Isso. Esse álbum foi considerado um dos melhores do mundo. Depois de quase 30 anos, foi considerado aí também um dos grandes álbuns. Isso. Não na época, mas posteriormente, no futuro, né? Foi considerado um dos grandes álbuns do rock. Tem como músicas o Foxy Lady, Fire, Purple Haze, Fox Lady e Hey Joe. Hey Joe. Depois desse álbum, Jimi Hendrix já estava em outro nível, bem acima, e lotava todas as casas de shows que ele ia tocar. Nesse mesmo ano ele tocou no Astoria Theatre. E assim, onde ele tocava, ele arrasava. Foi nesse espetáculo que ele vendo a impressão ali do público que estava meio apático, meio paradão com o show dele, ele teve a ideia de chamar a atenção do público. Então ele pegou um frasco de álcool e despejou na sua guitarra e botou fogo. Essa foi a grande cena do rock and roll até hoje, né? Ele ajoelhado botando fogo na sua guitarra. Nesse dia ele chegou a ir para o hospital com queimaduras, né? E também foi advertido pelo seu empresário da época por destruir tanto a guitarra quanto os amplificadores e danificar o palco. E foi conhecido aí uma das grandes cenas do rock and roll mundial. Inspirando depois, mais tarde, Nirvana, aí, quebrando também seus instrumentos. Todas as bandas queriam, para você ter uma banda de rock, você tinha que quebrar a guitarra ou botar fogo não. Jimi Hendrix aumentou ainda mais sua fama, né? Tocando no festival em Monterey. E diz a lenda, né, que lá estava nada mais nada menos que Lemmy Kilmister, futuro baixista e vocalista do Motorhead. Ele era roadie do Jimi Hendrix, né? Os bons se procuram. Em dezembro de 67, ele lança seu segundo álbum, Axis, Bold as Love, que repetiu o sucesso do seu antecessor. Teve um enorme sucesso esse álbum. Ele já estava no auge, então lançando o seu segundo álbum, estourou nas paradas do mundo inteiro. Esse álbum tem como principais músicas Bold as Love, que é o nome do álbum,
Spanish Castle Magic, Little Wing e Bold as Love. Muito bom. Vale a pena conferir se você ainda não conhece. Em 1968, Jimi Hendrix começa a ter problema com drogas. Viciado em heroína, ele chega a quebrar num quarto de hotel em Estocolmo. Tendo um grande problema com seu empresário. Foi lá puxar a orelha dele. Em 1968 é lançado o álbum Ladyland, considerado um dos mais ecléticos dele. Misturando o rock, o blues e o psicodélico, é considerado o mais eclético do Jimi Hendrix até hoje. Isso. Esse álbum tem como as principais músicas Voodoo Child, House Burning Down e Little Miss Strange. São as principais, no caso. Sim, usando bastante os amplificadores Marshall, né, com a sua Stratocaster Fender e o seu pedal wah-wah. Fez muito sucesso naquela época e não era muito usado esse pedal. Ele que meio que, junto com o Fender, conseguiu desenvolver as válvulas e os pedais, os efeitos dos pedais. Era foda, hein? Em 1968, marca a saída de Jimi Hendrix de Londres para Nova York. Chegando lá, ele monta seu próprio estúdio, Electric Lady. Após isso, em 69, tem a saída do empresário, do Jimi Hendrix, e também da banda. A banda se desfaz. Os integrantes da banda falam que ele tem um gênio muito difícil, ele é arrogante e muito exigente, e não querem mais participar com ele da banda e eles vão embora. Em agosto desse mesmo ano, ele monta uma banda chamada Gypsy Sun and Rainbows para tocar no festival em Woodstock. Ele monta essa banda para tocar no festival de Woodstock. Ele faz uma lendária apresentação no festival, sendo um dos melhores shows do festival naquela época, né? E tem a cena incrível dele tocando o hino dos Estados Unidos na guitarra, fazendo um solo, né, improvisado ali, o hino dos Estados Unidos em forma de protesto contra a guerra do Vietnã naquele ano. Após essa memorável apresentação no festival, a banda se desfaz. Então ele monta uma nova banda, Band of Egypts. Tá? E em 1970 ele lança um LP chamado Band of Egypts, o nome da banda. É um álbum duplo. Tá? Isso ao vivo, duplo. Isso. Com as principais músicas Message of Love e Machine Gun. Traz aí as versões, né? Até então conhecida, mas de versões ao vivo. No mesmo ano do LP, o que acontece? Tcharam! De novo, a banda se desfaz e ele briga com o empresário. Qual que é o motivo? Drogas. Excesso de drogas. O uso excessivo de heroína. Isso. Hendrix, então, estava elaborando um novo projeto com guitarristas da época. Só que, infelizmente, em 18 de setembro de 70, ele foi encontrado morto lá em Kensington, num hotel chamado Cumberland. Motivo? Ele foi encontrado morto, asfixiado no próprio vômito, né? E rumores dizem que na noite ele tomou 9 comprimidos para dormir. Então, essa história nunca foi bem explicada, porque no quarto do hotel, no mesmo momento, a sua namorada estava lá. E aí não foi muito explicado pela polícia também, né? O que aconteceu realmente com ele. O uso excessivo de heroína, com calmantes. Ele teve essa parada depois, né? Esse vômito, né? Parada respiratória e teve... E nunca foi bem desvendado isso aí, né? Em certo momento, a namorada dele... Qual é o nome dela? Monica Denneman. Então, ela, depois de muito tempo, até recente, ela chegou a cometer suicídio, em 1996. Nunca souberam o real fato que aconteceu. Quem sabia era ela, mas... Dizem que os empresários estimulavam
a se drogar para ter uma performance melhor nos palcos, né? Mas isso também nunca também foi constatada. E nisso a música, né? O rock perdeu um grande talento precoce, com a morte precoce dele aos 27 anos, com a lenda dos 27. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, né? Todos morreram aos 27 anos. Amy Winehouse Também. foi o suficiente, né, para deixar gravado eternamente na memória e no coração de todos o grande músico que ele foi, o considerado Deus da guitarra. E infelizmente perdemos muito cedo um grande guitarrista. E é isso. Considerado aí, né, o deus da guitarra. Isso foi. Foi aí um pouquinho da história, bem resumida, da história do Jimi Hendrix, um dos grandes guitarristas do mundo. Eduardo Faiani, Júlio Faiani. canal Amigos do Rock. Se inscreva. Na marca d'água. Acione o sininho para futuras notificações. Curta nossos vídeos. Deixe seu comentário. Vídeos. Assistam os outros vídeos que são muito bons também. Tá? E não deixe de curtir. Não deixe de curtir, galera. Isso ajuda muito, tá? Amigos do Rock. Conseguiu? Conseguiu? Então, ele entra no grupo... Ficaram conhecidos em... Demon. Andrew leva Hendrix pra Inglaterra. Em 1960. De quem a gente tá fazendo vídeo. Sério mesmo? Em 1968, Jimi Hendrix Atrapalha mais uma vez a carreira de Jimi Hendrix. ele foi encontrado como ele